Nesse encontro, vamos falar um pouquinho sobre os grupos nas organizações. As organizações atuais estão em constante transformação nos aspectos sociais, ideológicos, políticos e econômicos. Transformação esta intensificada especialmente pelo desenvolvimento das pessoas, de suas manifestações no ambiente de trabalho, dos grupos e de suas relações interpessoais. Essa é uma fala de Rodrigues que nos alerta essas transformações constantes que estão acontecendo dentro das empresas. Existe, portanto, uma dinâmica organizacional, e é importante que a área de recursos humanos, que o gestor considere elementos como o comportamento individual dos profissionais, a inserção do indivíduo no grupo de trabalho e a conectividade no grupo e entre os grupos. Essa interação, essa dinâmica, ela é fundamental. Lembrando que toda essa interação entre as pessoas precisa estar atrelado ao atendimento de regras, valores, normas, procedimentos e deveres que são essenciais. Portanto, quando falamos de comportamento humano, é importante lembrar que se trata do compromisso individual que influencia diretamente no comportamento do grupo. Quando falamos em grupos, é importante lembrar que existe uma diversidade, as pessoas pensam, agem, têm conhecimentos diversificados, experiências diversificadas e, claro, elas podem, de certa forma, influenciar uma às outras com relação a esses conhecimentos, a esses aspectos elencados. Como consequência, acaba gerando toda essa experiência, toda essa expertise no desempenho da organização. Portanto, o foco do gestor tem que ser no trabalho de coesão do grupo. O gestor precisa estar sempre gerenciando, administrando para que esse grupo seja harmônico, para que esse grupo seja produtivo e interativo. Para quê? Para que ocorra aí uma sustentabilidade organizacional, porque surge uma nova perspectiva no ambiente de trabalho. E o compartilhamento de poder e criação de grupos multifuncionais hoje é fundamental para que a empresa mantenha-se competitiva. Existe realmente uma necessidade de se conhecer bem os profissionais, de conhecer as suas competências no que trata de conhecimentos, habilidades e atitudes, e que ocorra aí nessa interação do grupo esse compartilhamento, essa troca interativa e colaborativa. Existe, portanto, nesse cenário todo um desafio, que é integrar à organização pessoas bem treinadas, que estejam sempre motivadas, comprometidas com seus papéis dentro da empresa e considerando os grupos de trabalho em sua integralidade. Então, aí um desafio para o gestor, para integrar essas pessoas, para que elas se mantenham nos grupos motivadas, trabalhando colaborativamente, os conflitos podem existir, mas eles têm que ser administrados. O gestor, ele precisa conhecer o grupo em sua totalidade, em sua complexidade, lembrando que ele tem que conhecer as individualidades de cada profissional. Robbins nos traz a seguinte citação: grupo, 2 ou mais indivíduos que, interdependentes e interativos, se juntam visando a obtenção de um determinado objetivo. Interdependentes porque eles têm as suas habilidades, que são diversas, as suas experiências, que são diversas, os seus conhecimentos, de formação, de experiência. Então é importante aí que essa interatividade aconteça de uma forma harmônica. Existe, portanto, dentro das organizações 2 tipos de grupos, os grupos formais e informais. Quando tratamos de grupos formais, estamos dizendo que eles são criados pela organização para realizar tarefas específicas e alcançar determinadas metas e objetivos que são estabelecidos. Como, dentro de um departamento, dentro de um comitê, em projetos, que podem ser permanentes ou por demanda. E temos também os grupos informais. Esses surgem por meio do relacionamento entre os profissionais, a partir de afinidades, de interesses múltiplos e de características diversas que podem ser profissionais ou pessoais e que podem, além disso, se estender para fora do ambiente de trabalho. Isso é normal, Tanto os grupos formais como informais, é normal isso acontecer, especialmente, porque as pessoas, elas desenvolvem, durante o processo de trabalho, afinidades que as alimentam, e fazem com que interajam muito mais, inclusive fora do ambiente de trabalho.
Existe, então, aí uma possibilidade para a área de RH, para os gestores das organizações, que é o desenvolvimento de grupos onde os profissionais interajam e venham a descobrir seus verdadeiros papéis e funções dentro da organização, né? Existe aí uma harmonia, uma realização quando se trabalha em grupo, porque as pessoas acabam aí se descobrindo, né? Percebendo que existem aí outras competências que podem ser produtivas para a organização. Ocorre dessa forma uma evolução do grupo e um amadurecimento. A interatividade ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, e eles chegam a atingir os objetivos com uma certa facilidade. Outras possibilidades é com relação ao desenvolvimento de novas habilidades. Essa interação em grupos permite o aprender coletivo, maior comprometimento, trabalho coletivo e cooperativo, e a responsabilidade passa a ser compartilhada. Surge aí um espírito do trabalho em equipe, né? Muito mais colaborativo, muito mais interativo. Portanto, o gestor nesse cenário de trabalho em grupos, né, de fomentar esse tipo de envolvimento, ele precisa ter uma visão meso-organizacional, ou seja, uma visão de trabalho em equipe, focando na socialização das pessoas, no trabalho cooperativo, otimizando os processos de trabalho por meio aí de uma combinação de conhecimentos e habilidades e atitudes. É aí, né, os pilares da competência que a gente vem trazer, que é importante que as pessoas venham a desenvolver novos conhecimentos no trabalho em grupo, novas habilidades e, claro, novas atitudes que venham aí a beneficiar o desenvolvimento da organização. E aí, Bess traz para nós uma citação muito importante e interessante. A formação da identidade dos membros de uma organização é constituída e produzida no interior de suas vivências culturais nos mais variados grupos que atuam. Então, claro, quando você trabalha com uma diversidade de pessoas, você acaba, né, formando uma identidade junto com essa identidade da própria organização. A atuação nos grupos formais dessa organização também pode produzir essas identidades sociais. Claro que a interação permite que essas identidades se fortaleçam, especialmente nos trabalhos em grupo. E o gestor, nesse cenário todo, ele precisa entender então os fundamentos do comportamento organizacional, ele precisa identificar onde estão os grupos formais e os grupos informais dentro da sua equipe ou dentro da organização e como ele vai manter a motivação e o cumprimento das tarefas demandadas a partir de toda essa identificação, através de todo esse entendimento do comportamento das pessoas, dessa diversidade de saberes que são essenciais, que sejam conhecidos pela organização para que sejam melhores aproveitados para o desenvolvimento da empresa. Aí Fiorelli nos traz aí uma frase muito bacana. Quando os integrantes do grupo se relacionam comparando suas percepções e pensamentos por meio de uma coesão de ideias e princípios, vai favorecer o ambiente despertando confiança, franqueza e respeito. Isso tudo aí gera um ambiente extremamente favorável, um ambiente extremamente sadio para todas as pessoas. Bons estudos!